Olá, comunidade Manancial. Sejam todos bem-vindos. Nós já chegamos, porque hoje temos mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. É verdade. E esta semana nós vamos continuar com a nossa série Abençoados para Conquistar. Isso mesmo. E para hoje nós vamos falar assim de um assunto muito importante que pode parecer um pouco negativo, mas não é nada disso. Nós estamos aqui hoje para falar de esperança. Então nós vamos estar a debruçar, nós vamos estar a refletir em torno do tema Vença o Fracasso. Isso mesmo. E ele estará baseado no livro de 2 de Coríntios 1, o versículo 8 a 10, que nós vamos ler rapidamente, como você já sabe aí em casa. Não saia daí, por favor. Então, 2 de Coríntios 1, o versículo 8, a partir do versículo 8 até o 10. Diz assim então a palavra do Senhor. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Uau! Isso mesmo. Então, nós estamos a falar da série Abençoados para Conquistar. Quem diz conquista, quem fala de conquista, não é? Está a falar de vitória, está a falar de sucesso, não é? É verdade. Então, hoje nós vamos falar de vencer o fracasso, porque quem fala de quem fala de sucesso não pode falar de sucesso sem insucesso. Não pode falar de vitória, ou seja, quando nós falamos de vitória temos que estar conscientes que a um dado momento nós vamos nos deparar, ainda que não queiramos, com a derrota. Vamos nos deparar com um fracasso. Então, falar um pouquinho de fracasso, se nós formos dar uma definição ao fracasso, acredito que você ali em casa já deve saber, mas eu quero lembrar a você que já sabe e para quem não sabe, dizer então o que os dicionários nos dizem. Nós sabemos que quando se fala de fracasso, estamos a falar de um insucesso, como eu estive aqui a falar anteriormente, estamos a falar de uma derrota, estamos a falar de um não êxito, não é? Estamos a falar da ação de não obter, de não ter obtido, né, o que nós pretendíamos em termos de objetivos traçados e coisas semelhantes. Então, quando nós estamos diante de situações como essas, né, nós estamos então a falar, ou trata-se de um fracasso, trata-se de uma derrota. É verdade. Agora, eu hoje, para nós assim partilharmos aqui juntos e refletirmos, eu trouxe sensivelmente 4 pontos. Vamos falar sobre eles, vamos assim refletir em torno deles de forma assim bem rápida, porque quando se fala de fracasso, a pergunta é como então, né, vencer esse fracasso, ou como vencer o medo de fracassar. Para algumas vezes, para alguns casos, o problema começa mesmo já ali. Então, primeiramente, no primeiro ponto, eu diria que é já não culpar os outros pelo teu fracasso. Não culpar os outros pelo teu fracasso.
Ou seja, reconhecer que você falhou, reconhecer que fracassaste, reconhecer que perdeste a batalha. Quando nós falamos de conquistar, estamos a falar de luta, né? Ou uma determinada batalha, um determinado confronto. E então, a primeira coisa é esta já. Aceitar que você fracassou e não atribuir o teu fracasso, a tua derrota aos outros. Não é uma tarefa fácil. É mesmo um desafio muito grande. Muitos de nós temos lidado com isso. Às vezes é muito mais fácil nós atribuirmos ao chefe: esse chefe não me ama, esse chefe implica comigo. Às vezes é muito mais fácil nós atribuirmos a culpa ao nosso professor. Se eu tirei negativa nessa disciplina, é porque esse professor não gosta de mim. Esse professor não explica bem. Quando, se calhar, você, neste dia específico, não tirou mesmo tempo para estudar aquela disciplina. Se calhar naquele dia foi ou é daquelas disciplinas que você não entendeu mesmo, passaste mesmo ao lado, né? Passaste ao lado. Então, reconhecer que isso me aconteceu porque não estudei, ou não estudei o suficiente, ou eu só tive essa nota porque, se calhar, essa disciplina mesmo não consigo perceber, a minha inteligência por algum momento bugou. É verdade. Não é muito fácil, às vezes não é uma tarefa fácil, às vezes é muito fácil nós atribuirmos a culpa ao nosso líder. É verdade, esse líder não explica bem, esse líder não pregou bem. Então, primeira coisa para vencer o fracasso é isso: aceitar. Saber que essa responsabilidade nos é incumbida a nós mesmos. Nós precisamos aceitar. É uma coisa mesmo difícil, mas não é impossível. É importante nós, falando aqui da escola, aquelas vezes que, como você sempre foi um aluno muito brilhante, sempre teve muito boas notas ao longo da tua trajetória, aí se calhar você chega no 3º ano, você chega no 4º ano e você depara-se com a primeira derrota, o primeiro fracasso. Paf! Um 4, um 3, um 7, um 6 como nota sobre 20. E você fica: não pode. Essa não sou eu. Eu tenho que ver de novo essa folha de prova. E vai se entregar a tua folha de prova a um outro professor para corrigir. Mas está lá a nota. É mesmo 6, é mesmo 3, é mesmo 4. É difícil nós aceitarmos quando nós fracassamos, mas é importante aceitar se nós quisermos vencer, se nós quisermos ir de glória em glória. Porque o fracasso não é de todo mal. Muitas das vezes, o que é que o fracasso nós podemos ganhar ou tirar como lição? O fracasso nos ajuda, o fracasso revela em nós quais são as áreas onde nós ainda temos limitações, revela os nossos limites. O fracasso muitas das vezes pode e vem nos ajudar ou vem revelar as áreas que nós precisamos redobrar os nossos esforços. O fracasso vem revelar aonde é que nós precisamos trabalhar um pouco mais. Para alguns é no ponto de vista do caráter, né? Porque,
não conseguem manter boas relações, né? Interpessoais e não só profissionais, há quem não consegue manter uma boa relação amorosa, não é? Mas é importante prestar atenção no momento do fracasso, no momento da derrota, onde é que você falhou, onde é que eu posso ganhar a lição, porque é isso que vai nos ajudar a podermos ter e conhecer novas vitórias ou vitórias. É verdade, nós conseguirmos conquistar a vitória de facto. Nós vemos o livro que nós acabamos de ler, que é a história, por exemplo, do apóstolo Paulo. Olha aqui, Paulo era apóstolo, não era qualquer pessoa, era uma entidade eclesiástica muito alta, né? Hoje nós podemos dizer que ele é mesmo um nível eclesiástico muito alto, como por exemplo os pastores, temos os reverendos, não são quaisquer pessoas a nível, né, eclesiástico. Mas aí nós estamos a ver um homem que mostrou uma certa humildade, que a Bíblia fala, e nós conseguimos ver, para quem depois quiser ler um pouco mais essa história, né? Eles eram missionários, eles andavam de cidade em cidade, de país em país, de continente em continente, para levar a palavra do Senhor, para pregar o Evangelho. E eles enfrentaram batalhas, perseguições, tribulações. Aqui, a palavra de Deus que nós lemos agora, a porção de texto só fala de tribulações. Não especifica, não detalhou que tipo de tribulações, mas são dificuldades. E o que nós vemos é um homem que ele chega ao ponto, ou chega ao nível de se humilhar. Ele ao fazer a carta, ao escrever a carta, ele consegue mostrar aos irmãos para quem ele escrevia, que eles passaram por momentos terríveis, ao ponto deles próprios pensarem já que, quer dizer, aqui já é a morte, é só a morte. Então, existem fracassos que nós passamos, existem derrotas que nós nos encontramos, que nos deixam paralisados, que nos deixam sem força, nós ficamos sem acreditar, isso não está a me acontecer, mas está a te acontecer. Então, primeira coisa é aceitar. Não atribuir aos outros o teu fracasso, a tua derrota. Ainda que seja mínima, nós devemos saber e estar conscientes de que nós temos uma responsabilidade dentro desse fracasso. Alguma coisa nós deixamos de fazer. E por isso nos encontramos naquela situação. Como segundo ponto é um fracasso não é uma fatalidade. É verdade, o fracasso não é uma fatalidade. Não é. Ou seja, fracassar ou cair, falhar 1, 2, 3, 4 vezes não faz de nós pessoas fracassadas. Não. O fracasso ou a falha tem e sempre terá um poder temporário. É uma coisa temporária. É uma coisa que vai passar. Não é definitivo. É verdade. Não é definitivo. Exemplo, nós temos, muitos de nós já temos a nossa carta de condução. Mas agora, eu pelo menos já tive isso e eu acredito que muita gente passou por isso. Logo que você recebe a carta, quando você vai para a estrada, nos primeiros dias, os primeiros meses, as primeiras semanas,
a tendência é o quê? É nós batermos. Muitos de nós já batemos provavelmente nunca batemos a pessoas, né? Atropelar alguém. Mas já batemos em árvores, já batemos em portões, já batemos em algum muro de alguma casa. Já batemos. Isto é uma certa, de certa forma, é um fracasso. É uma derrota, é uma falha. Mas o facto de nós termos tido esse tipo de experiência quando nós fomos pela primeira vez para a estrada, fez de nós maus condutores? Não. Não. A maioria até só melhorou. Depois que bateu, os primeiros carros ficaram todos riscados e os demais que foi tendo depois dali, depois de ganhar a agilidade, a habilidade de perder o medo na estrada, para você encontrar um arranhão no carro, só se for alguém que foi lá, riscou uma criança, por exemplo. Tornaram-se excelentes condutores. Então, o fracasso tem isso. O fracasso tem essa vantagem, a derrota tem essa vantagem. Então, se nós vamos falar de conquistar, nós temos que estar conscientes que nós vamos nos deparar com situações. Às vezes nós seremos os autores, seremos a fonte daquele fracasso. Estaremos na origem daquele fracasso. Mas haverá aqueles momentos que serão fracassos causados por terceiros. Derrotas causadas por terceiras. Pessoas alheias à nossa vontade, ao nosso redor. Mas o fracasso não é uma fatalidade, ainda que tenha vindo por nós próprios, por uma outra pessoa, não é uma fatalidade. Existe ali algo que nós podemos tirar como lição. Nós podemos ganhar habilidades fortes que vão nos fazer viver vitórias grandes. Temos exemplos fortes como, por exemplo, o Thomas Edison, acredito que você ali em casa vai lembrar, não é? São pessoas que ele, ao tentar criar a lâmpada, teve vários fracassos, a história nos mostra, variadíssimos. Mas hoje estamos todos aqui a usufruir das lâmpadas, quer dizer que ele persistiu. Ele persistiu. Então, uma das coisas graves que pode acontecer no fracasso ou diante de uma situação que pode nos levar a esse estado de derrota é a nossa atitude. O cair é normal. O bater num muro, numa árvore, é normal. O pior é você permanecer. Os que realmente fracassam, os fracassados, os chamados de fracassados, são os que permaneceram no chão. Os que deixaram de conduzir porque simplesmente bateram depois que saíram da escola de condução. E isso a Bíblia nos mostra, nos ajuda a ver isso. Está no livro de Provérbios 24:16, né? É onde a Bíblia fala 7 vezes o justo cairá. 7 vezes, quer dizer, eu aqui falei, você pode cair 1, 2, 3 vezes, mas a Bíblia nos mostra que nós poderemos ter momentos que vamos cair muitas vezes. Provérbios 24, vamos ler rapidamente, 24:16. A Bíblia diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Há versões que falam não fala dos ímpios, mas fala dos perversos. Os perversos. Deixa-me ler aqui nessa Bíblia. Ela, por exemplo, é uma delas que fala isso. Provérbios 24:16. Os perversos são derribados pela calamidade. Está vendo?
são derribados pela calamidade. O que é que um perverso, por exemplo, são o quê? São pessoas que são derribados, perdão. O que é ser derribado? É ser destruído, é ser arruinado pela calamidade. É verdade. É ser arruinado. E calamidade nós sabemos que, pronto, são destruições que afetam muita gente. São grande mal. Quer dizer, os perversos. Então, quer dizer que 7 vezes você vai cair. A Bíblia nos mostra isso. Deus sabe disso. Que nós podemos cair, nós podemos ter momentos de fracassos, sim, vamos enfrentar momentos de derrota. Mas 7 vezes, se cair 7 vezes, levanta 7 vezes. Porque se tu não levantas, a Bíblia chama-te de perverso. E os perversos, esses são derribados pela calamidade. Quer dizer, você vai ser destruído, vai ser arruinado mesmo. Então, a derrota, o fracasso, não é uma fatalidade. Por isso é que muitos de nós, quando, por exemplo, fracassamos em questões profissionais, por exemplo, você foi despedido, houve redimensionamento na tua empresa e você fez parte das pessoas que foram despedidas. Você vai chegar a casa, a tendência é o quê? É chorar. Podes até chorar e de tanto choro, se calhar até acabas por adormecer. Mas quando você levantar, você está vivo. Acabou. É tempo de reerguer-se, levantar-se e continuar a caminhada. O fracasso não é uma fatalidade. Há sempre, depois do fracasso, há sempre uma vitória à nossa espera, lá mais à frente. Então, não fique no chão. 7 vezes o justo cairá, mas 7 vezes ele se levantará. O Senhor lhe levantará. Você precisa fazer um esforço para se levantar. Porque só assim é que nós vamos, de facto, conquistar. Vamos ter vitórias sobre vitórias, vitórias e vitórias. Em terceiro lugar, nós temos aqui, o terceiro ponto é desenvolver um pensamento e mentalidade realista. Isto é, ter objetivos realistas. Tenha objetivos realistas e objetivos realizáveis. Tenha objetivos realizáveis. É só traçar objetivos que você sabe que vais poder realizar, vais conseguir realizar. Porque não há vitória sem um percurso. Então, todos os objetivos que nós traçamos, nós depois teremos que, como acredito que você aí já sabe, em casa, temos etapas, né? Afinal, nós aprendemos por intermédio da Bíblia, nós conseguimos ver que até o nosso Deus não é mágico. Deus não é mágico, as coisas não acontecem assim. Não. Estalou, não. O nosso Deus é um construtor, é um excelente construtor. E quando se fala de construção, nós sabemos que é etapa por etapa. É bloco por bloco. Até estamos a falar já de bloco. A primeira etapa é o caboclo. Primeiro tem o caboclo. Enquanto está tratado do caboclo, só depois é que vai para o muro. E nos muros é bloco com bloco, por bloco que se coloca. Nunca é tudo de uma vez. Então, é ter em conta isto, traçar objetivos sim, traçar metas sim, mas saber que vamos realizá-los por etapas. Por etapas. Então, desenvolver essa mentalidade é o que nós precisamos fazer se nós quisermos vencer os fracassos, se nós quisermos conquistar de facto. Deus não é mágico. Em quarto lugar, nós temos, o quarto ponto é, o fracasso é sempre e será sempre um trampolim para um sucesso futuro.
Sempre. Sempre, sempre, sempre. Dei aqui, né? Falamos aqui dos exemplos, como por exemplo de um condutor. Falamos da construção. Então, como condutores, você vai passar, né, por momentos de fracasso, mas esses fracassos são trampolins, aqueles batimentos que você vai fazendo no início, são trampolins para você se tornar um excelente condutor. Se você não desistir, se você não se deixar engolir pelo medo, não. Então, uma futura vitória só acontece quando nós temos esse tipo de consciência. Que eu estou a passar por esse momento difícil, estou a passar por esse momento de fracasso, mas certamente se eu me levantar, se eu me posicionar, se eu me fizer as perguntas certas, a análise certa, né? Fazer uma autoavaliação, então é como se eu tivesse a recuar, né, para apanhar o balanço que vai me projetar para a próxima vitória e se calhar a melhor. A Bíblia fala que a glória da segunda casa é melhor que a da primeira. Temos vários exemplos os grandes campeões mesmo conheceram grandes derrotas. Temos a nível da história, isso aqui é algo que é evidente. Os grandes campeões, nós conhecemos, por exemplo, agora o que aconteceu no Euro recentemente, né? Nós vimos a atual campeã do mundo, né? A perder diante de uma equipa que não se esperava. Temos visto grandes campeões como, por exemplo, o Messi, o Mbappé e outros a falharem em penaltis, mas não deixaram de ser campeões. Estão ali, continuam a ser e a ter um empenho, uma performance excelente. Por quê? A atitude, o que faz a diferença realmente diante do fracasso ou quando nós estamos a passar, durante o período em que nós fracassamos, a grande diferença é a tua atitude. Qual é a mentalidade que você tem naquele período? Qual é a atitude? É de culpabilidade? Isso não vai ajudar. É de vergonha? Não te vai ajudar a reerguer-se. Não te vai ajudar a vencer aquele fracasso. Não te vai ajudar a levantar e conhecer novas vitórias. Qual é a atitude? Qual é a mentalidade que nós temos? É preciso identificar. Para nós, quando você recua, né, que é o tal balanço que nós estamos a ganhar para nos projetarmos, é o momento em que nós temos de fazer a identificação, a análise. Onde é que está a falha? Onde é que foi que eu falhei? Onde é que eu errei? Por exemplo, falei aqui um pouquinho de um fracasso, por exemplo, a nível escolar. Se você não, você precisa ver se é falta de estudo, se é porque você não se dedicou em estudar, se é porque você faltou a algumas aulas e por conta daquelas faltas que tiveste, então as perguntas que saíram daquelas aulas você não soube responder. Se é a nível, por exemplo, profissional, procurar os fracassos profissionais têm várias origens, procurar identificar onde é que está o meu problema, onde é que foi que eu errei, qual foi a origem desse fracasso. Para alguns de nós é problema no caráter, mesmo a nível relacional, né? Nas relações interpessoais, nas relações amorosas. Quando nós fracassamos, quando nós
conhecemos uma certa derrota, quando nós falhamos mesmo, é importante nós vermos, nós procurarmos ver onde é que falhou. Será que é falta de habilidade na comunicação? Para alguns de nós é esse o problema. Não sabemos comunicar, não temos a arte de comunicar bem. Por isso acabamos sendo sempre mal interpretados, mal entendidos. E isso traz sempre um fracasso na nossa vida, né? Nas nossas relações. É procurar entender, será que eu tenho um problema de rejeição? E aqui estamos a falar já de um lado também espiritual, um pouco espiritual. Será que eu tenho tendência de forma inconsciente a alguma coisa em mim que repele as pessoas? Será que eu tenho? Onde é que está? Então, esse é o momento, esse é o período que nós devemos fazer essa análise e identificar. Quando nós identificarmos, então isso vai nos ajudar a nos reerguermos. E é claro que, como eu temos falado aqui, normalmente nós temos falado muito sobre isso. Claro que você nunca vai conseguir fazer esse trabalho sozinho. Vais precisar de um auxílio. E o melhor auxílio é o Espírito Santo. É verdade. Todos nós vamos conhecer derrotas. Não estou aqui a dizer, por favor, não me interpretem mal, que nós às vezes somos especialistas em interpretar mal. Não me interpretem mal, mas eu não estou aqui a dizer que nós precisamos fazer carreira, projeção de carreira de derrotas, não. Estou a falar de uma questão de consciência. Quando nós falamos de vitória, quando nós falamos de conquista, então nós temos que saber que existem dois campos. Vais ter o teu campo e o campo do inimigo. Cada um está a lutar para vencer, cada um está a lutar para conquistar. Então, essa é a lei da vida. Aliás, vamos dar um exemplo. Por exemplo, Jesus, o próprio Jesus, enquanto ele esteve na tumba, os 2 dias que ele esteve, porque no terceiro a Bíblia fala que ele ressurgiu dos mortos, ressuscitou. Enquanto ele esteve na tumba, o diabo e os seus demônios fizeram o quê? Já estavam a festejar. O diabo e os seus demônios, para eles tinham a vitória, conquistaram a vitória. Então, é para dizer que vai haver sempre um momento em que você não vai planificar. Claro, ninguém planifica para fracassar. Ninguém. Mas, infelizmente, não sei se é infeliz ou felizmente, mas nós estamos sujeitos. É uma coisa que, de certa forma, a vida nos impõe. E como eu já referi anteriormente, há fracassos que vão ser originados por nós mesmos, mas haverá outros que serão originados por terceiros, por pessoas à nossa volta. Mas a atitude a ter em conta durante o fracasso é não permanecer no fracasso, é não permanecer. Nós devemos ter em conta que é sempre uma situação temporária, que não é uma fatalidade, que não é o final de tudo e que Jesus está ali para nos ajudar, o Espírito Santo está ali para nos ajudar a reerguer-se, está ali para nos auxiliar durante aquele período em que nós estaremos a trabalhar em nós para poder superar este fracasso. Eu trouxe aqui, por exemplo, nós
uma outra ilustração, se calhar, seria, por exemplo, em Gênesis, né? Gênesis 1:5. Temos ali uma história, assim, bem caricata. A Bíblia, por exemplo, fala de quando Deus começa a contar os dias. Nós temos o quê? Ele começa logo a contar por... algumas versões falam de tarde, né? E houve uma tarde e houve uma manhã e foi o primeiro dia, não é? Mas há versões que só falam houve uma noite e houve uma manhã e foi o primeiro dia. Então, provavelmente, o que nós podemos aprender com essa porçãozinha de texto é que, provavelmente, antes de nós conhecermos realmente as vitórias, as conquistas que estamos aqui a falar nessa série, provavelmente vamos conhecer fracassos, vamos conhecer derrotas. Mas devemos ter a consciência de que não é uma fatalidade. Devemos ter consciência de que o fracasso tem lições fortes que nós podemos aprender, que nós podemos tirar e vão nos servir para a vida se nós tivermos a postura certa. Uma da postura certa, por exemplo, eu disse a atitude. Uma das atitudes, por exemplo, é, durante o fracasso, não lamentar. O mínimo é, o que você deve fazer é não minimizar o fracasso, não negligenciar, procurar aceitar, como já falamos anteriormente, mas no processo de identificação dos momentos e das áreas em que você falhou ou em que nós falhamos, nós devemos também levar isso em oração. Em oração, procurar pedir a Deus qual é a estratégia para não recomeçar, para não repetir o mesmo erro. Porque aí vamos entrar num outro processo que é as derrotas cíclicas, né? Um processo toda hora, estás sempre a repetir os mesmos erros, então vais estar sempre a fracassar. Mas o segredo para não entrar num processo de derrota cíclica é ter as atitudes certas, não ficar a lamentar e se tiver que falar, se tiver que questionar, questione ao Senhor, primeiro, onde é que você falhou, se você não tiver a encontrar. Segundo, qual é a estratégia que eu adoto, qual é a postura, qual é a atitude diante disso, o que é que eu devo fazer, como fazer. Por exemplo, aqui é mais nas questões, por exemplo, de um projeto, para quem implementou um projeto e fracassou. Procura saber com Deus, será que eu me precipitei, não era o momento exato para começar ou para entrar? Será que eu aliei-me ou associei-me a pessoas que não deviam estar comigo? Então, procurar, mas isso é mesmo só com Deus. Só Deus te vai ajudar a dar conta realmente qual foi a falha para que você depois continue com o projeto, né? E ter êxitos e ter vitórias. Nós vamos ler aqui rapidamente assim um versículo que eu trouxe, que é Salmos 34, só mesmo já para finalizar. Salmos 34. Como eu disse anteriormente, lá bem no início, hoje é uma semana assim que nós estamos a trazer um pouco mais de esperança para todos nós. Salmos 34. Então, o fracasso não é uma fatalidade. Salmos 34, você que está a acompanhar ali em casa com a tua Bíblia, o versículo 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vês? Então, o fracasso não é uma fatalidade. O fracasso é temporário, não é uma finalidade. E ainda que você tiver dentro desse fracasso, a viver algum fracasso, lembre-se, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O apóstolo Paulo também nos mostrou isso.
que enquanto eles pensavam que já estava tudo acabado, que eles iam morrer, aí o Deus que eles serviam lhes livrou. É uma das coisas que nós às vezes passamos. Há momentos que, por mais que Deus está dentro do assunto, Deus é que falou contigo, Deus é que te inspirou, mas a tendência às vezes, quando nós estamos a passar por momentos difíceis, durante o período em que nós estamos a tratar do projeto que Deus nos deu, nós pensamos que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco e que se calhar estamos fora da sua vontade. Mas nós aprendemos aqui com Paulo, né, que ele, apesar de estar a tratar dos assuntos do reino de Deus, a tratar da missão que Deus lhe tinha dado, que era de evangelizar, ele ainda assim conheceu tribulações fortes, que ele pensou que, pronto, chegou um momento que ele pensou que aqui vou morrer, mas Cristo vai ser glorificado. Mas ainda não era o momento, era apenas um momento de aflição que ele estava a passar. E o Senhor lhe livrou. Então, lembre-se, para vencermos o fracasso, nós precisamos ganhar a consciência, precisamos ter consciência de que Ele não é para sempre, é temporário. E que Cristo, que o Senhor, no meio daquela dificuldade, vai nos livrar de todas as aflições, sempre, sempre e sempre. Então, que o Senhor nos ajude. Assim mesmo, para finalizar, já eu vou ajudar alguém ali em casa. Vamos orar, eu vou orar contigo, porque para você viver esse tipo de experiência, de ter que experimentar a presença de Deus na tua vida, ter a graça de ser guiado, de se deixar guiar pelo Espírito Santo, você precisa ter Jesus dentro de ti. Então, eu vou ajudar alguém a receber a Cristo como Senhor e Salvador. Você vai apenas colocar a tua mão no teu coração e vais repetir essas palavras comigo agora. E depois eu vou orar para ti também. Então, oremos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai, eu te agradeço por este dia. Obrigado por este tema. Obrigado por falares comigo. Reconheço que sou pecador e reconheço que morreste na cruz para me salvar. Te recebo hoje como meu Senhor e meu Salvador. Ajuda-me a caminhar contigo. Guia os meus passos. Ilumina os meus caminhos. E guia-me diante da tua vontade. Guia-me para que eu continue a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Agora eu vou orar para ti. Eterno Deus, soberano Pai, eu oro a favor desse homem, dessa mulher, desse adolescente, dessa criança que te recebeu como Senhor e Salvador pessoal neste momento. Peço que o Senhor possa fazer brotar esta palavra que foi como semente no seu coração. Senhor, não permita que o diabo ofusque, não permita que o diabo roube, mas que ela consiga pôr em prática esta palavra que ela recebeu hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Creia que o Senhor já entrou no teu coração. Creia que você é uma nova criatura a partir de hoje. Creia que você já não é a mesma pessoa. Cristo é o teu Salvador. Cristo é o teu Senhor. Agora eu quero te encorajar. Você que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você que fez essa oração comigo agora, da salvação, a procurar uma igreja mais próxima de ti. Se tiver uma igreja ao pé da tua casa, vá, porque você hoje é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. E quando nós falamos de nova criatura, é como se você tivesse nascido hoje. Então, quando nós nascemos, nós somos um bebê. Você é um bebê, só que espiritualmente. Então, você precisa crescer espiritualmente. E na igreja, numa igreja, é o local ideal para você crescer espiritualmente. Você que não tem uma igreja ao lado, escreva agora a palavra novo e envie-nos por mensagem
agora no número que vai aparecer agora no ecrã e nós teremos o prazer de ajudá-lo a caminhar, a crescer na palavra. Coloque, repito, a palavra novo no número que vai aparecer agora no ecrã e nós teremos o prazer de lhe ajudar a caminhar com Cristo, que é o seu novo Senhor e Salvador. Que Deus abençoe você que tirou do seu tempo para acompanhar este tema. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe Angola, a África e o mundo. Para esta semana, nós trazemos para si, como sugestão, o jogo do afeto. Isso mesmo, o jogo do afeto, que é um produto de nossa autoria. Ele vem numa caixinha assim, dizer que são 2 edições que nós temos nesse momento já, a edição Relacionamentos e a edição Amizade. O jogo do afeto é uma ferramenta, mas ele é feito e é constituído de cartinhas. Elas são assim, são cartinhas que têm um conteúdo bem específico, diferente das cartas convencionais. Elas têm um conteúdo bem específico e são perguntas. O jogo do afeto é um conceito de vida que nós trazemos assim para melhorar as relações como do ponto de vista do diálogo. É verdade. Não se preocupe que isso não tem nada a ver com cartomancia. Não tem nada a ver com cartomancia. O jogo do afeto é uma autêntica ferramenta para o incentivo ao diálogo nas relações. É uma autêntica ferramenta para resgatar o diálogo nas relações. Então, ele tem como objetivo, eu vou ler aqui rapidamente os objetivos. O objetivo do jogo do afeto é buscar o autoconhecimento e o conhecimento do parceiro de jogo, no caso, como são 2 edições. Na amizade é o parceiro de jogo que é o teu amigo, nas relações o teu amigo íntimo, né? O teu parceiro íntimo, namorado, noivo, esposo. Então, ele procura buscar o autoconhecimento e os valores busca o autoconhecimento do parceiro, né? O autoconhecimento e do parceiro sobre valores como a sinceridade, criar vínculo, divertimento, criar abertura, criar aproximação e criar transparência. É verdade. Então, bora lá. Procure experimentar. Não deixe que ninguém te conte. Experimente. E certamente o Senhor vai visitar a tua relação e abençoar a tua vida. Então, que Deus abençoe grandemente as nossas diferentes relações. Experimente, ligue para nós ou entre em contato conosco na DM no Instagram. Até lá, não se esqueça. Estamos juntos. Ao finalizar o nosso programa de hoje, eu quero primeiramente felicitar as mulheres. Feliz Março Mulher. Afinal de contas, ainda estamos em março. É verdade. Então, até lá, não se esqueça, nós estaremos por cá dentro de mais 15 dias com mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. Coloque na sua agenda. Deus abençoe. Até lá, #tem de ficar ativo.